A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que só tem o melhor para mim e para você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos trabalhando no livro de 1 Samuel. Já estamos no capítulo 22. Hoje vai ser do 1 ao 5. O título é Um chamado tem provações. O chamado tem um preço. O chamado tem renúncia. O chamado é algo muito sério. Então, para você viver o chamado, você passa por algumas situações difíceis. Mas depois que supera, que passa a parte da provação, chega a bênção para a glória de Deus. Veja aqui em 1 Samuel 22, do 1 ao 5. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Davi estava tão bem no palácio, mas aí Saul, o espírito do mal da parte do Senhor vinha para Saul, e ali ele jogou flechas e Davi teve que fugir. Depois teve aquela conversa no campo com o filho Jonathan, quando Jonathan viu que realmente os projetos de Saul era matar Davi, passou para ele e abençoou ele e ele foi em paz. Ali fizeram uma aliança e Davi saiu. Davi chega num lugar, se faz de louco, para que a situação não piore para o lado dele. Agora, passou pelo sacerdote antes, né? Pegou pão que não era para comer porque só tinha pão sagrado. Tudo isso fazia parte do chamado, porque quem estava no palácio era Saul. Ia até o tempo dele sair. Então, por mais que você tenha um chamado, Deus já lhe confirmou, usou várias pessoas, você sabe o que Deus tem com você, mas passe pelo chamado, passe pelas provações, porque tem essa parte. Quando ela passar, é só vitória. E claro que vai vir outras lutas, porque no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Não foi assim que o Senhor falou? Enquanto a gente estiver nessa vida, a gente vai passar por lutas. Lá em cima é que vai ser só bênção para a glória de Deus. Então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão, e ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. A família de Davi soube que Davi estava fugindo, agora estava na caverna de Adulão, e a família dele foi ter com ele. Você já pensou que situação triste? Não podia ficar mais no palácio, lá só fez o bem. Lá matou Golias, lá era fiel ao rei, tocava e o espírito maligno da parte de Deus para Saul saía. Mas quando chegam as provações, quando chegam as lutas, não é para nos matar, é para nos amadurecer. Para amanhã a gente saber administrar o que o Senhor vai colocar nas nossas mãos. E foi assim com Davi, e é assim comigo e com você. E ajuntou-se a ele todos o homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram com eles uns 400 homens. O que eu acho interessante aqui, que homens com dívida, homens com mágoa, homens cheios de dúvidas, cheios de problemas, se juntou a Davi, né? Ali tinha pessoas que com vários tipos de situações, mas ali se tornaram um exército forte, porque essas pessoas encontrou um capitão, que era Davi, que os valorizaram. E foi justamente aí que ele começou a guerrear mais. E a Bíblia diz que o que não é, Deus faz ser. Que ele traz à existência o que não existe. Então esses homens cheios de amargura, cheios de dificuldades, cheios de débito, quando se juntaram com Davi, ficaram fortes. E ali, o exército, a gente vai ler na palavra e vai vendo como Deus operou através daquele exército. E foi Davi dali a Mispa e dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. O que eu acho interessante é que ele foi para esses Moabitas para que protegesse a família dele,
Ele diz algo muito interessante. Até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Ele estava nas mãos de Deus. Com certeza, muitas vezes ele disse, como é que pode? Eu matei leão, eu matei urso, depois eu matei o gigante Golias, agora estou nessa situação, mas tudo era um propósito de Deus. Você já foi uma bênção, agora você está numa situação sem saída, é um propósito. Deus quer te ensinar algo, Deus quer te dar experiência para você ter uma bagagem bem grande, para amanhã você saber administrar o que Ele vai te colocar. Não se assuste com as situações que você passa. Não se assuste porque em outrora estava tudo bem, uma vida financeira próspera e agora desmoronou tudo. Deus é especialista, do nada Ele fazer tudo. Ele tem um propósito com tudo isso. Faz como Davi disse, até que saiba o que Deus vai fazer de mim. Descansa até que você vai saber o que Deus vai fazer em tudo isso. Mas tudo isso é um propósito do Senhor. Dê glória, espere o agir de Deus, não murmure, porque Deus sabe trabalhar. Ele não é igual ao homem, ele do nada ele faz tudo, porque o impossível está na mão dele. A Bíblia não diz que o que é impossível para o homem é possível para ele? Tenha calma, tudo isso é para você ter bagagem. Tudo isso é para amanhã você saber administrar, como Davi virou rei. Você vai ter suas bênçãos e sua vida, o que Deus te prometeu, vai acontecer. Agora há um propósito para Deus em cada situação e o tempo da vitória é do Senhor, não é da gente. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas e ficaram com eles todos os dias até que Davi esteve no lugar forte. Até que Davi ficou no lugar forte, o rei dos Moabitas cuidou da sua família. Olha que coisa linda. Enquanto Davi perecia, enquanto Davi peregrinava diante de tantas lutas, o Senhor colocou sua família no lugar sólido. Porque o Senhor tem estratégia para todas as coisas. Porque o Senhor conhece o meu limite e o teu. Porque o Senhor dá livramento, Ele cega dos adversários, Ele nos cobre com o sangue dEle. Ele dá estratégia, tudo isso faz parte de quem tem um chamado. Amém? Aí o 5 diz, porém o profeta de Gade disse a Davi, não fique naquele lugar forte, vai, entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. A gente vê que aqui Davi já foi para outro lugar, saiu da caverna de Adulão. Que luta, né, irmãos? Mas era um propósito do Senhor. Mas era tudo para a glória do Senhor. Porque quem obedece tem vitória. Por mais que esteja em luta, por mais que não entenda os seus caminhos, mas o Senhor, do nada, Ele faz tudo. Quando você menos esperar, Ele sai abrindo as portas. Agora, o que aconteceu com Saul foi desobediência. Saiu do propósito do Senhor. Olha o que o Senhor diz aqui em Jeremias 14, verso 10 e 11. O 10. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram os seus pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Foi o que o Senhor fez, não se agradou de Saul. E aquele espírito maligno já era o Senhor fazendo o quê? Visitando do seu pecado. Quando se sai da presença de Deus, o preço é alto. E o 11 diz, disse-me mais o Senhor, não rogue por este povo para o seu bem. Quer dizer, não interceda. Existem pessoas que a gente vai orar e Deus diz não, porque é hora da justiça de Deus. Porque Deus sabe quem é quem. E foi o que aconteceu com Saul. A bênção de Saul era Davi estar ali perto dele. Mas a inveja foi maior, porque também não tinha mau espírito de Deus. Então se perdeu. Mas quem tem o Espírito de Deus tem o chamado, passa por provações, mas lá na frente é só vitória. Amém? Fique todos com Deus, a paz do Senhor e até amanhã.